Vida de Tacla Aymanot Vida de Tacla Aymanot pelo P. Manuel de Almeida da Companhia de Jesus, publicada por Francisco Maria Esteves Pereira, Lisboa, Imprensa Lucas 93, Rua do Daério ou de Notícias 93.899. Prefação dos sucessos e vicissitudes do Antigo Reino da Etiópia. Somente se possuem notícias circunstanciadas a partir do reinado de Andasean, de 6.807 a 6.836 m, de 1315 a 1344 JC, de cujos gloriosos feitos foi conservada a narração na obra conhecida pelo nome de História das Guerras de Anda. Sean 1. Dos tempos anteriores não existem crônicas, apenas a listas dos reis 2, e muito breves notícias se encontram espalhadas em diferentes scriptos. Entre os documentos, que prestam mais valioso subsídio ao estudo da história antiga de Etiópia, são de grande importância as vidas dos santos, que exerceram alguma influência no mesmo país, quer na introdução e propagação do cristianismo, quer na implantação e difusão do monachismo, quer nas revoluções políticas. Este facto não deve causar admiração, e resulta principalmente da índole de certo modo teocrática do governo de Etiópia, do grande poderio do clero, e das condições sútias dos escriptores, quaesais sempre eclesiásticos 3. Entre os santos naturas de Etiópia o mais eminente é sem dúvida Tacla Aymanot, o qual sempre foi tido pelos abexins por varão apostólico, de analisada virtude, e maravilhoso em milagres, e se não foi o autor e fundador da ordem monástica, que depois teve o seu nome, reformou-a e ilustrou-a grandemente, de modo que ela floresceu durante séculos em número de religiosos, em exemplo de virtudes heróicas, e em letras, quanto se podia esperar de gente, que nunca teve mestres, que lhes dissem algumas luzes das ciências humanas, nem da teologia escolástica 4. O zelo de Tacla Aymanot não se limitou a edificar na virtude com a pregação e o exemplo os cristãos do seu país, mas gastou a maior parte da sua vida, longa e laboriosa, na implantação da fé cristã entre as gentes rudes, que habitavam as regiões meridionais de Etiópia, como Damot e Davaro, as quais ainda então viviam mergulhadas no mais grosseiro gentilismo. 5. Da vida de Tacla Aymanot existem duas redações escritas em Diz, uma devida aos monjas do mosteiro de Valdeba, em Tegre, outra dos monjas do mosteiro de Dabra-Libanus, em Chava. A redação dos monjas de Valdeba parece ter sido escrita no século XV, provavelmente no tempo do rei Zara Yacob, de 6.927 a 6.960 m, de 1435 a 1468 JC. O seu autor foi verosimilmente um monge do mosteiro de S. Samuel de Valdeba 6. Esta redação é a mais breve das duas, está escrita em Diz puro, sem mistura de palavras amarinhas, o seu estilo é simples e elegante. De esta redação só existe uma cópia contida no manuscrito etiópico N. Graus 136 da Biblioteca Nacional de Paris 7, foi publicada por Conte Rossini 8. A redação dos monjas de Dabra-Libanus parece ter sido escrita também no século XV, mas posteriormente à redação dos monjas de Valdeba. O seu autor foi verosimilmente um monge do mosteiro de Dabra-Libanus.
Esta redação é muito desenvolvida, compreende CXV e capítulos, seguidos da narrativa da trasladação das relíquias do santo e dos seus milagres, está escrita em diz puro, sem mistura de palavras amarinhas, o seu estilo é simples e elegante. De esta redação existem numerosas cópias, no Museu Britânico 10, MS é de 16.257, MS Orient 696, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 9, na Biblioteca Bodleiana de Oxford 1, MS etc. 3, 10, na Biblioteca Nacional de Paris 2, MSF 137 e 138, 11, na coleção de A.D. Abbadie 1, MSF 40, 12. Esta redação é inédita. Ambas as redações contêm muitas notícias acerca das crenças dos povos, que no tempo de Taklaimanot habitavam as regiões situadas ao sul de Etiópia, antes de serem convertidos ao cristianismo, são por isso de subido valor para a etnografia de aqueles povos, e por meio delas será possível determinar as gentes de que eram oriundos, e apreciar a influência de aqueles que os dominaram, ou com as quais mantiveram relações comerciais. Do que se conta na vida de Taklaimanot não é possível concluir-se a época precisa, em que o mesmo santo viveu. O P. Manuel de Almeida, da Companhia de Jesus, que esteve em Etiópia nos anos de 1624 a 1633, observa com razão, que esta história contém diversos e graves erros cronológicos, e que o maior é contar que o mesmo santo viveu no tempo do rei Ecunuanlak, de 6.762 a 6.776 m. de 1270 a 1284 JC, e que recebeu o hábito e capelo do Eba Yohani, terceiro sucessor do Eba Aragavi como superior do mosteiro de Deimo, que, pelo que se refere na sua História 13, viveu no fim do século V e princípio do século VI de JC. Como porém na vida de Taklaimanot se conta, que este santo converteu ao cristianismo a gente de Damot e de outras terras meridionais de Etiópia, e nela se não faz menção dos muçulmanos 14, que logo nos primeiros séculos depois do seu aparecimento começaram a infestar o reino de Etiópia, concluiu o P. Manuel de Almeida 15, que Taklaimanot floresceu no século VIII de JC. Da redação de Dabra-Libanus foi feita uma tradução herébica, a qual, segundo se diz no seu título, foi enviada pelo rei Galavdevus, 70337051 de 1541 a 1559 JC, ao Eba Gabriel, XCV Arcebispo de Alexandria. A tradução herébica é algum tanto abreviada, os nomes próprios são todos diz, mas sofrerão consideráveis alterações 16. De esta tradução são conhecidas duas cópias, uma é contida no manuscrito arábico N graus 284, Ancien Fans N graus 159, da Biblioteca Nacional de Paris, datado do ano de 1307 dos Mártires, 1590 JC. 17.
outra no Códice Arábico Cristão CV da Biblioteca Bodleiana de Oxford, datado do ano de 1310 dos Mártires, 1593 JC. 18. Esta tradução é inédita. Da redação de Dabra-Libanos foi feito um resumo em português pelo P. Manuel de Almeida, e por ele incluída no segundo livro da sua História de Etiópia a Alta 19. Acerca do modo como foi feito este resumo diz o P. Manuel de Almeida 20, escreverei aqui a vida de Tecla Aymanot, assim como está no livro de Etiópia, que elas têm por mais verdadeiro, posto que o não é em muitas coisas, como se deixará ver no discurso da História, mas também declaro logo, que não me pareceu bem escrever aqui esta história palavra por palavra, assim como está no seu livro, por ser demasiadamente comprida e enfadonha, contudo não porei senão o que nela acho, e isto abreviando quanto for necessário sem deixar coisa alguma que de conta seja, cortando mais pelas palavras que pelas coisas. Este resumo, ainda que muito breve, tem particular valor, dá uma ideia suficientemente aproximada e completa do original, e mostra que este não sofreu alterações nos 3 últimos séculos. Os nomes próprios são escritos algum tanto incorrectamente, contudo é sempre fácil reconhecer a forma etiópica, e fazer a sua identificação. Além disso, o mesmo resumo é um notável documento dos trabalhos literários dos missionários portugueses dos séculos XVI e XVII, que ao mesmo tempo, que com incomparável zelo implantavam e sustentavam a fé cristã entre muitas nações da África e da Ásia, com louvável diligência estudavam a língua, a literatura, a história, os usos e os costumes dos povos, que evangelizavam. Pareceu por isso útil a ela a publicação do mesmo resumo, ele prestará sem dúvida algum subsídio aos eruditos, pelo menos enquanto não é publicada a redação original. Vida de Tecla Aymanot. Tecla Aymanot quer dizer planta da fé, foi descendente de Saduc, sacerdote, filho de Abeitar de Jerusalém, porque, quando Salomão mandou a seu filho, para que reinasse em Etiópia, mandou com ele a Azarias, filho de Saduc, para ser sacerdote, como seu pai, e saiu de Jerusalém com grande festa e honra, trazendo consigo a arca de Sião Deus de Israel, e pouco tempo depois, chegado à terra de Tigré, casou Azarias com Rilma, filha dos honrados da terra, que se chamava Decamadabai, e gerou um filho, a quem pôs por nome Saduc, como seu pai. Saduc gerou a Levi, e Levi gerou a Esbizai, e Esbizai gerou a Esbioai, e estes sacerdotes ensinaram a lei velha à gente de Etiópia, até o tempo que Tibério era imperador de Roma, e Herodes rei de Galileia, e Bacem rei de Etiópia, e Aquim sacerdote. Então nasceu nosso Senhor Jesus Cristo em Betlém de Judá. Aquim, sacerdote, gerou a Simão, e Simão gerou a Imbarim, e depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo 256 anos, veio um mercador de Jerusalém, e com ele dos meninos, que se chamavam Fremenatos e Sidracos, e se agasalharam em casa de Imbarim, sacerdote, e aquela noite adoeceu o mercador, e dali a pouco tempo morreu, e os meninos se criaram em casa de Imbarim. Nossos pais antigos 21 nos trouxeram a circuncisão, e o crer em Cristo nos ensinou a rainha ainda que, para nos bautizar e dar a comunhão não veio a nós apóstolo,
mas vós ide ao Papa de Jerusalém, para que vos dê poder de ser nosso apóstolo, e deu-lhe ouro e prata para seu caminho. Com isto partiu Fremenatos de Efiópia, e chegando a Jerusalém, referiu ao Papa Atanásio os costumes desta terra, com o que ele se alegrou muito, e ordenando-o fez bispo de Efiópia, e lhe pôs por nome Eba Saloma, que quer dizer Padre Pacífico, porque havia de pôr paz entre Deus e os homens, e se tornou Eba Saloma a terra de Agazi, e chegou a Imbarim aos 315 anos do nascimento de Cristo Nosso Senhor, e o bautizou, e lhe deu ordens de diácono, e depois de sacerdote, e mudando-lhe o nome, o chamou Esbecades, e lhe mandou que bautizasse toda a gente, e disse que lhe dava poderes de bispo, e se foi bautizando a todos os de Tigré, Amarrarã, e Angut, e ensinando-lhes a fé de Cristo, e foram muito bons cristãos. Esbecades gerou a Esbebarie, este veio da terra de Tigré, e fez seu assento na terra de Daom, que se chama Barreraquedã, aonde casou, e gerou a Tecla Qued, este casou-se no Amarrarã com uma mulher, que se chamava Magdela, e gerou 7 filhos, e até agora estão ali seus descendentes, e um daqueles 7, que se chamava Asquelevi, bautizou a gente de Olecã e Amarrarã, e a gente de Marrabete e Manus. Este Asquelevi casou em Arbeguishi, e gerou a Abaila, a quem, depois que cresceu, mandou o rei de Ignácio à terra de Guva com 150 sacerdotes, e chegando bautizou em um dia 20.000, e edificaram muitas igrejas, e Abaila escolheu a terra de Zoraré, e gerou a Arbeguixe, este gerou a Bacorazion, este gerou a Esbecades, este gerou a Brahanamascal. Em tempo deste passou o reino de Israel a Zagoi, Brahanamascal gerou a Eutbena, este gerou a Zarajoanis, este gerou a Sagazaabe, o qual repai do nosso santo. Sagazaabe casou com uma filha dos honrados daquela terra, que se chamava Sara, e foram ambos tementes a Deus, faziam muita oração, jejuavam, e davam grandes esmolas, e amavam-se como Abraão e Sara, e Zacarias e Isabo. Era Sara dotada de grande formosura e muito prudente, pelo que seu sogro a chamou Egzieriam, que quer dizer Deus a escolheu, e por este nome se nomeou ao diante, porém era estéril, pelo que ela e seu marido tinham grande sentimento, e se pediam muito a Deus, que lhes desse fruto de benção, e para alcançar esta mercê, tomaram ao arcanjo S. Miguel por seu particular advogado, e cada mês lhe faziam festa, mas vendo que havia já muitos anos que eram casados, e que não alcançavam o que tanto desejavam, ofereceram a Deus, e repartiram com as igrejas e os pobres toda a sua fazenda, forrando juntamente muitos escravos que tinham. Neste tempo se levantou um tirano, por nome Mutolame 22, cuja mãe se chamava Azeldanha, e reinou nas terras de Damot, Shaoa, Amarrarã, até o rio Genhã. Este adorava os ídolos, e destruía as igrejas. Um dia veio este tirano dar um assalto na terra de Salaugi, e cercou a Zoraré, fugiu Sagazaabe, seguiu um cavaleiro do tirano, e indo já perto lhe atirou com uma lança, mas errou, segundou com outra, mas esta se virou no ar, e lhe veio atravessar um braço, ficou o homem espantado, e Sagazaabe teve tempo para se meter em uma lagoa, que ali perto estava, na qual S. Miguel o guardou por espaço de 3 dias debaixo d'água. Egzieriam cativou neste assalto,
e vendo os soldados sua extraordinária formosura, a levaram a seu rei, o qual a cobiçou pela mulher, e dando-lhe ricos vestidos, mandou aparelhar grandes festas para a receber e coroar por rainha diante de um seu ídolo em um templo, que se chamava Malberediesse Seiva de Deus. Exerian estava muito triste, e passava os dias e noites em oração, pedindo a Deus a livrar-se das incestuosas bodas do tirano. Chegou o dia assinalado, que foi o de 22 de agosto, saiu Mutolame com toda a sua corte, do melhor que nela havia, e mandou trazer a Exerian ricamente vestida até o templo dos seus ídolos. Estava o céu claro e sereno, porém em um momento se toldou de nuvens grossas e espessas, as quais se romperam em trovões espantosos, e em tantos raios e coriscos, que mataram a 1000 soldados, e a 300 feiticeiros e sacerdotes dos ídolos, e o tirano Mutolame ficou tão assombrado, que perdeu de todo o juízo, e desta maneira viveu muitos anos. Só a serva de Deus ficou intacta, porque o arcanjo S. Miguel no meio daquela escuridão lhe apareceu com grande luz e resplendor, e tomando-a, e levando-a pelos ares, de Damota pós em um momento em sua terra de Zoraré. Saia da igreja Sagazaabe, aonde fora encomendar a Nosso Senhor a vida e só de sua mulher, encontrando com ela, ficou não menos espantado, que alegre, ouvindo contar-lhe as maravilhas, que Deus e o santo arcanjo obraram em seu livramento. Contou-lhe ele também os favores que primeiro recebera de S. Miguel, e passando o dia em louvores de Deus, naquela noite concebeu Exerian, e teve ela e seu marido vários e misteriosos sonhos, em que Deus lhe descobriu as grandezas do filho, que Deus lhe queria dar. Era 23 de agosto o seguinte dia que amanheceu, e dali a 9 meses, aos 30 de dezembro lhes nasceu o bendito menino, o qual ao terceiro dia depois de nascer, levantando a mãozinha, e abrindo-lhe Deus a boca, disse em alta voz estas palavras: um Padre Santo, um Filho Santo, um Espírito Santo. Pasmaram todos os presentes, e deram a Deus grandes louvores, e como se acabou o tempo da purificação, que são 40 dias, levaram o menino ao templo, e o bautizaram, pondo-lhe por nome Fessazayan, que quer dizer alegria de Saem, pola muita que lhes trouxe, e muita mais que trazia Deus a toda a igreja por meio deste menino. Sendo de 13 meses Fessazayan, em toda a Shaoa e Zoraré havia grande fome, e chegando-se a festa de S. Miguel não tinham seus pais com que a festejar, dando nela como costumavam largas esmolas aos pobres. Havia em casa um cesto com um pouco de trigo, um calão com alguma manteiga, e algum sal. Sobre tudo isto pôs o menino as mãos, e fez o sinal da cruz, e logo o trigo pulou no cesto, cresceu a manteiga e sal, de maneira que se encheram 12 cestos de trigo, muitos calões de manteiga, e houve sal em abundância. Fizeram sua festa dando as costumadas esmolas, e sobejou-lhe ainda para todo o tempo da fome. Cresceu o menino em idade e saber, aprendeu os sermos de David com admirável facilidade, jejuava muito, e com o jejum e paciência se armava contra as tentações do diabo. Chegando aos 18 anos o levou seu pai ao Abunaquerilos, sendo patriarca de Alexandria Eba Benjamim, para que o ordenasse de diácono. Apareceu S. Miguel ao Abuna, e revelou-lhe como Deus tinha escolhido aquele menino para coisas de grande glória e honra sua,
e por isso em o vendo, lhe mostrou muito amor e respeito, e lhe deu as ordens de diácono com grande vontade. Voltando Fessazaian para sua terra, a um homem que o tratou mal, e não quis agasalhar em sua casa, levantando-o no ar, o fez soltar esse Miguel, até que ele pedia misericórdia, e Fessazaian fez oração por ele, indo mais adiante, anoitecendo-lhe em um lugar, em que não havia água, pediu ele a Nosso Senhor com muitas lágrimas, e chegando às que chorava, ao chão, arrebentou-lhe uma fonte muito clara, em a qual ele e 20 homens, que vinham em sua companhia, beberam e mataram a sede. Pouco depois de chegar à sua casa ordenado de diácono, trataram seus pais de o casar, repugnou ele a isto com grande determinação, dizendo que tinha oferecido a Deus sua riqueza, porém os pais, pretendendo sair com seu intento, trouxeram a donzela, com quem o queriam casar, para sua casa, mas Deus acudiu, e ordenou, que ela dentro de poucos dias adoecesse e falecesse. Fessazaia então se foi a buscar o Abunaqueriloa, e lhe disse que atentasse pelos abusos que havia na terra, que faziam outra fé, e outro costume novo da igreja, porque bautizavam os meninos antes de os circuncidarem. Ouvindo isto o Abunaquerilos lhe deu a benção, e disse, porque tendes zelo das coisas de Deus, como Elias profeta de Israel, a vez de ser novo apóstolo, e derrubareis os ídolos, e lançareis aos demônios fora dos corpos, e fareis que muitos, deixada a adoração dos demônios, adorem a Cristo nosso Senhor pela graça do Espírito Santo, que está em vós, e logo o ordenou de missa, e fez como vigario geral seu em toda a terra de Shaoa, e o mandou para ela com muita honra. Pouco depois de chegar à sua terra morreram seus pais, Exiarian aos 12 de agosto, e Sagazaabe aos 16 do mesmo mês. Teve Fessazaian o devido sentimento com a morte de tão bons pais, e gozando das riquezas que lhe deixaram, e cumprindo com as obrigações de sacerdote, esteve 7 anos em sua casa, no fim dos quais, saindo um dia à caça, e apartando-se no campo dos companheiros, lhe apareceu esse Miguel com tão notável luz e resplendor, que assombrado Fessazaian caiu no chão como morto, mas o arcanjo o levantou, e animou, e tirando-lhe o medo, lhe disse, este afiche ou não revosso, que não pertence ao sacerdote ser caçador das feras, senão das almas dos homens para as trazer a Deus, se o fazei daqui por diante, e sabei que Deus vos dá poder para ressuscitar os mortos, sarar os doentes, e lançar os demônios dos corpos humanos. O vosso nome não seja Fessazaian, senão Tecla Aimanot, que quer dizer planta da fé, porque a plantareis em muitas terras e nas almas de muitos. Dizendo isto esse Miguel, Cristo nosso Senhor apareceu em figura de mancebo muito formoso, assentado sobre as asas do arcanjo, e falando-lhe com grande amor, lhe disse que pela boca de esse Miguel lhe mandara, e dera nome novo para o mandar a um povo novo, aonde não chegaram seus apástolos. Ouvindo isto Tecla Aimanot se lançou por terra, e deu a Deus muitas graças por tão grande mimo e mercê. Desapareceu a visão, e o santo se ajuntou com seus companheiros, e vindo-se para casa, repartiu e deu aos pobres tudo quanto tinha, começando vida nova e apostólica, pregando com grande espírito, e acompanhando a pregação com espantosos milagres, aos quais seguia a conversão de almas sem conta.
saindo logo de sua terra, se foi a Rilma, que se chamava Catata, por lhe dizerem em Tigré, que os moradores nela adoravam a Rilma árvore, e ao demônio que lhes falava nela, fez oração, arrancou-se a árvore com tal força, que matou a 24 dos que achou mais perto, e logo o demônio, forçado da mesma oração, por mandado do santo declarou a todos, como não era Deus, e os enganos em que os trouxera tanto tempo, pasmava a gente do que via, e ouvia, e desenganados se lançaram aos pés do santo, prometendo de fazer tudo, que lhes mandasse e ensinasse. Ele, para mais os confirmar, pediu a Deus que ressuscitasse os 24, que a árvore matou, e logo se levantaram vivos e sãos, e com elas mais 15 homens da mesma terra, os quais perguntados, quem eram, aonde estavam, e como ressuscitaram, responderam, que viveram naquela terra no tempo que reinava Abra e Aibarra, e morrendo estiveram sempre em um lugar, em que padeciam grandes tormentos, donde foram tirados, porque pela oração que o santo fizera pelos 24, fora mandada a misericórdia do céu, e porque estavam ali juntos, os alcançara também a elas. Ensinou, e doutrinou Tecla Aimanot a todos os que ali eram presentes, e bautizou naquele dia 12.345, e entre elas a todos que ressuscitaram, mas disse-lhes que não temissem, porque não iriam para o lugar de tormentos, aonde primeiro estavam, senão ao lugar de descanso, e logo morreram, e foram enterrados. Ao dia seguinte veio muita mais gente, e logo ao príncipe daquela terra, que se chamava Darasgid, e a todos o santo ensinou, e convertiu, e os que nesta terra receberam o santo bautismo chegaram a 645.387. Ao príncipe pôs o santo por nome Bamina Cristos, e a sua mulher a Crucia, e da árvore, que arrancou, fez fazer uma formosa igreja na terra de Enquedem, no lugar de Jateiber, aqui se deteve 3 anos, e mandou à sua terra de Zorare buscar sacerdotes, para que o ajudassem a ensinar, e cultivar tão grande número de cristãos. Na quaresma se metia Tecla Aimanot pelo deserto, e jejuava sem comer mais que aos domingos, e nelas seu comer eram as ervas do campo, sem fazer diferença entre as doces e as amargas. Estando um dia no deserto lhe falou Deus, e mandou que fosse a pregar a fé ao reino de Damot, e lhe revelou que naquele lugar do deserto havia de levantar uma igreja seu filho espiritual, que se chamaria Tadeus. Cumprindo Tecla Aimanot com o que Deus lhe mandava, despedindo-se daqueles cristãos com muitas lágrimas e sentimento de todos elas, entrou pelas terras de Shaua pregando o santo evangelho, e convertendo a muitos, e dali passou a uma grande serra, que se chama Oivat, na qual o demônio, aparecendo de noite aos moradores em figuras espantosas, cavaleiro sobre um lobo, e fazendo grandes males aos que o não adoravam, se fazia adorar por Deus de toda aquela pobre gente, mas o santo, pregando-lhes e ensinando-lhes que adorassem ao verdadeiro Deus, e bautizando-os, os livrou daquele cativeiro do demônio, lançando-o fora daquele monte e dos corpos de muitos, aos quais tiranizava com várias doenças e aleijões. Daqui passou às terras de Inaret, aonde derrubou muitos ídolos, e destas a Oiragoã, e Catal, e a terra de Bilat, aonde reinava um insigne feiticeiro, ao qual Tecla Aimanot deu uma grande bofetada,
e derrubou com ela de rio uma cadeira dourada, na qual assentado, com várias e diabólicas adivinhações, enganava o povo, mas os criados do feiticeiro o carregaram de tantas e tão pesadas punhadas e pancadas, que o deixaram morto ao pé de uma árvore. Ressuscitou S. Miguel, e logo tornou ao feiticeiro, e lhe fez o mesmo que primeiro sem medo algum. Desta vez foi pelos criados do feiticeiro açoutado com cadeias de ferro, de tal maneira que lhe apareciam os ossos, e ficando espedaçado e morto, S. Miguel o curou e ressuscitou segunda vez. 40 dias trabalhou o santo debalde para ensinar e converter a esta gente, mas vendo a sua dureza, aceso em zelo da honra de Deus, como outro Elias, fazendo oração pediu que se abrisse a terra, e os subvertesse vivos, o que Deus lhe concediu, e no dia seguinte ouviu uma voz do céu, que lhe disse, que lhe nasceria um filho espiritual, por nome Anoreus, o qual converteria a gente daquela terra, e edificaria ali igreja. Daqui chegou Tecla Aimanot ao reino de Damot, no qual fez grandíssimos milagres. Era vivo, e havia 25 anos que estava fora do seu juízo. O rei Mutolame, sarou Tecla Aimanot, disse-lhe que era filho daquela mulher de Shaoa, que ele escolhera pela esposa. Ressuscitou os 1000 homens e 300 feiticeiros, que S. Miguel matou no dia que livrou a Exerian, e a levou pelos ares à sua terra, e a estes, e a outros muitos convertiu à fé de Cristo Senhor nosso, bautizou ao rei, e pôs-lhe por nome Fessazaian, e com ele bautizou 10.299 almas. Deteve-se nesta terra 12 anos, jejuava sempre a quaresma com o rigor que acima dissemos. Aqui pois no sábado santo, bem à meia-noite, lhe apareceu nosso Senhor com a Virgem Santíssima, sua mãe, acompanhados de S. Miguel, S. Gabriel, e dos 12 sagrados apóstolos, e outros muitos santos do céu, e lhe disse, a paz de meu Padre eterno, e do Espírito Santo esteja convosco, alegrai-vos, porque vosso nome está escrito no livro da vida. Vim para vos dar hoje grande alegria, porque vós enviadestes a mim grandíssima com tantas almas que trouxestes a minha fé. Todo aquele que der pão, ou oferecer incenso, até um púcaro de água, em vosso nome, passe convosco ao reino do céu, e a todo que vos chamar no dia do seu trabalho, eu o livrarei. E deu-lhe uma erva e a água da vida, dizendo, comei, e bebei, com o que se alegrou muito sua alma, de maneira que lhe parecia não ter jejuado um só dia. Também lhe disse, ide à terra de Amararã, e ali estai, até que eu vos mande para outra parte, e S. Miguel estará convosco. E dando-lhe ósculo de paz, desapareceu a visão, e o santo ficou todo banhado em uma cordial e celestial consolação. Despediu-se Tecla Aimanot do rei Fessazaian e da gente daquela terra com grande sentimento e lágrimas, dos que ficavam, e caminhou para onde Deus o mandava, e o mesmo Senhor ordenou, que achasse no caminho um frade que foi sua guia, e o trouxe ao mosteiro de Eba Micael, fazendo no caminho muitos milagres. Neste mosteiro começou a servir aos frades, acarretando água e lenha, e moendo farinha, de modo que se fez escravo de todos, e para os descansar tomava sobre si o trabalho de todos os religiosos, rezava muitos salmos cada dia, e afora isso adorava a Deus inclinando a cabeça até o chão 1750 vezes,
depois de alguns anos por mandado do abade ou mestre, fazendo oração, começou a dar soda a alguns enfermos, e ressuscitou a um sobrinho do mesmo mestre, pelo que todos o respeitavam e honravam. Mas, do que seu espírito humilde podia sofrer, se pediu a Nosso Senhor que o mandasse para outra parte, aonde não fosse conhecido nem honrado. Ouviu Nosso Senhor sua tão santa e justa petição, e mandou a esse Miguel, o qual lhe disse que se fosse para um mosteiro, que estava em Rio, uma ilha da Alagoa de Dambian, que se chamava Aic, porque ali estava um varão santo, o qual lhe daria o hábito, e poria aos hombres o jugo da religião. 10 anos se deteve Tecla Aimanot em Amarraram, no mosteiro de Eba Micael. E elas acabados, quando esse Miguel tomou o caminho para a ilha de Aic, e chegando à borda da alagoa, não achando embarcação, fez oração a Deus, e logo vaiou ao anjo esse Miguel, que vinha sobre a água, e lhe dizia que o seguisse, se o fez, indo sobre a água como se fora em terra firme. Chegou à ilha e ao mosteiro, mas primeiro esse Miguel revelou ao mestre dele, que se chamava Eba Jesus, quem era, o que o vinha buscar, e lhe disse que era vontade de Deus, que lhe desse o hábito. Recebeu Eba Jesus com grande alegria e mostras de amor a Tecla Aimanot, e daí a pouco lhe deu o hábito 23, Tecla Aimanot o recebeu com especial devoção, e como se começara seu noviciado, se exercitava em todas as obras de virtude. Estando nesta ilha e mosteiro, teve uma visão muito misteriosa, e foi que o anjo de Deus o levou a uma sala que resplandecia mais que o sol, tão larga e comprida, que a gente do mundo todo a não poderia encher, tinha muitas colunas de grande obra, o pavimento era de cristal, e o teto mais claro que o sol. No meio estavam 3 cadeiras todas formosas à maravilha, excedia porém a do meio em grandeza, obra, e formosura, e a todos cercava, e rodeava o arco celeste, que chamamos íris. Na cadeira do meio estava um vestido de luz, como uma língua de fogo, e sobre ele um rótulo, que dizia, Aleluia ao Padre, Aleluia ao Filho, Aleluia ao Espírito Santo. Na cadeira da mão direita estavam 7 coroas, diferentes umas das outras. Estava Tecla Aimanot suspenso e assombrado à vista de coisas tão novas e maravilhosas. O anjo porém o animou e lhe tirou o medo, perguntou então quanta era a grandeza daquela casa, e quem era o dono dela. Respondeu-lhe o anjo, atentai primeiro bem para tudo, e depois vos direi o que perguntais. E vendo nas colunas escritos vários nomes, perguntou quem eram aqueles, cujos nomes ali estavam escritos, quantas as colunas, e cujas as 3 cadeiras. Respondeu-lhe o anjo, esta casa é vossa, e a cadeira do meio, o vestido, e coroas vosso retudo, nas cadeiras da mão direita e esquerda se assentarão vossos filhos, que vos hão de seguir, e guardar vossos mandamentos. O número das colunas da mão direita, 24, os da mão esquerda outras tantas, os nomes que nelas estão escritos são dos filhos, que vos hão de nascer do Espírito Santo até ao fim do mundo. Respondeu Tecla Aimanot, quem sou eu, pecador, para alcançar tanta graça? Disse-lhe o anjo, Deus dá a graça a quem quer. Acabado isto levou o anjo ao santo ao céu, e meteu-o dentro da cortina, e fez que estivesse em pé diante do trono da Trindade,
aonde adorou e deu louvores a Deus, e logo ouviu uma voz, que saiu do trono, e disse, Tecla Aimanot, seja a vossa parte com os 24 meus sacerdotes, e deram-lhe um turíbulo de ouro com elas, e foi sua glória e vestido semelhante ao dos 24, e via claramente Deus na Trindade. E disse-lhe Deus, assim como me amastes, vos amarei, e como me honrastes vos honrarei, e farei vosso nome honrado, por verdade vos digo que todo aquele que confiar em vossa oração, será salvo por amor de vós, e todo aquele que em vossa lembrança oferecer o que poder, o farei grande no céu e na terra, e ao que se vir em alguma tentação, se chamar por vosso nome, o livrarei dela, e ao que servir a vossa igreja, eu lhe pagarei com os 7 meus arcanjos, e aonde for lido o livro dos vossos milagres e chamado vosso nome, ali será paz e misericórdia para sempre. Ouvindo isto o santo adorou, e deu a Deus muitas graças, e o anjo o tornou ao lugar aonde primeiro estava. Com estes mimos e favores do céu crescia cada dia mais o desejo da perfeição, em que se abrasava, e havendo 10 anos que estava no mosteiro da ilha de Aik, lhe veio o desejo de ir a outras terras, e conhecer e tratar outros frades para imitar suas virtudes, e o anjo S. Miguel lhe disse, que fosse a Tigre ao mosteiro de Damo, e despedindo-se com grandes saudades de seu mestre Eba Jesus, passando por cima da água da alagoa a pé enxuto, como a primeira vez, se foi a Tigré, e subiu a rocha Damo, em que está o mosteiro, o qual foi fundado por um daqueles 9 santos, que vieram de Rum e Egipto, reinando Alamida, filho de Saladoba, os quais 9 santos são as estrelas de claridade que alumiaram todas as terras, alguns delas semeavam pela manhã, e colhiam à tarde, outros traziam água em peneiras, sem se entornar, e faziam outros muitos milagres. Entrando no mosteiro lhe perguntou Eba Joane, que era mestre dele, como se chamava, e quem lhe dera o hábito. Respondeu que se chamava Tecla Aimanot, e que o hábito lhe dera Eba Jesus, que morava na ilha de Aik. Disse Eba Joane, em verdade sois filho de meu filho, porque eu o gerei em espírito, e benzendo um capelo e asquema 25 lhos deu, recebeu os Tecla Aimanot com grande devoção, e logo começou a fazer os milagres que faziam os 9 santos primeiros, e profetizava as coisas futuras, muito antes de acontecerem. Neste mosteiro esteve Tecla Aimanot 12 anos, no fim dos quais lhe disse o anjo, que fosse visitar outros mosteiros e santos do deserto de Tigré, e alcançando licença de seu mestre Eba Joane, se foi descendo da rocha, que retão alta, que necessário corda de 30 covados para por ela descer ao chão, quebrou a corda, mas foram-lhe dadas 6 asas, com as quais voou 6 léguas, o que visto por Eba Joane e outros frades, deram a Deus grandes louvores. Entrou Tecla Aimanot no deserto Olis, aonde achou muitos santos, com os quais passou 48 dias jejuando sempre, e dali passou ao mosteiro de Aiozan, sarando muitos doentes, até chegar ao Mar Roxo, e não achando Nau, fez oração, e logo S. Miguel lhe apareceu, e o levou sobre a água, atravessando em rio uma hora a largura do estreito. Chegando à outra banda, achou um homem morto, ao qual ressuscitou, e perguntando-lhe quem era, disse que era cristão do povo de Zion, e que por falta de água morrera indo para Jerusalém,
e tomando a este por companheiro chegou à santa cidade, visitou ao sepulcro de Nosso Senhor, e aos mais lugares santos, e dali foi ao patriarca de Alexandria, o qual era então Eba Micael, este lhe deu muitas bênçãos, e despedido dele foi visitar ao deserto Ciutes, Asquetes, e tomou a benção de muitos santos monjas, que ali moravam. Com estes se queria ficar Tecla Aimanot toda a sua vida, mas o anjo lhe apareceu, e mandou que tornasse para a terra de Efiópia, e desse o hábito aos que lhe pedissem, porque não viriam a ele senão os que fossem escolhidos para o céu. Cumpriu o que o anjo lhe mandava, tornou-se para a Efiópia, e na terra de Tigré edificou muitos mosteiros, e deu o hábito a muitos frades, e primeiro que todos o deu àquele seu companheiro, ao qual ressuscitou vindo para Jerusalém, e quando lhe deu o hábito lhe pôs por nome Brahaia Sagal. De Tigré tornou 2 vezes a Jerusalém, e na derradeira lhe disse o patriarca Eba Micael, que não tornasse lá mais, senão que assentasse em algum lugar do deserto, pelo que vindo a Tigré, subindo ao monte Damo, tomou a benção de Eba Joani, e dali se foi a um monte, que se chama Cantorar, aonde jejuou 40 dias, e determinou fazer ali seu assento, porque a terra era deserta, mas apareceu-lhe o anjo de Deus, e disse-lhe que não era aquele o lugar, para onde Deus o chamava, posto que ao diante morariam ali muitos filhos seus, que se fosse ter com Eba Jesus, e fizesse o que ele lhe dissesse. Ao dia seguinte muito cedo se pôs ao caminho, e chegando à borda da alagoa, e não achando embarcação, caminhou por cima da água, como se fora por terra, e chegou a Eba Jesus, o qual se alegrou muito de o ver, e lhe perguntou quem lhe dera capelo e asquema. Responde-o que Eba Joane do Monte Damo, disse ele, pois dai-me a mim capelo e asquema, porque eu desejo receber de vossas santas mãos, e nosso padre Tecla Aimanot lhe deu por lhe ter mandado o anjo que fizesse o que ele lhe dissesse. E se a séria dos nossos padres resta, o anjo S. Miguel deu o hábito de frade a Eba Antônios, Eba Antônios deu o hábito a Eba Maquerios, Eba Maquerios o deu a Eba Pachomius, Eba Pachomius o deu a Eba Arogawa, Eba Arogawa veio a Efiópia, e deu o hábito a Eba Cristo Bezan, e este o deu a Eba Mascalmoan, e este o deu a Eba Joani, e este o deu a Eba Jesus, e Eba Jesus o deu a Eba Tecla Aimanot, depois Eba Tecla Aimanot deu capelo e asquema a Eba Jesus, como já dissemos. Despediu-se Tecla Aimanot de Eba Jesus, e caminhou pela a terra de Amararã, e chegando a Arabiã, achou ali um monte, que se chama Dadã, aonde subiu com seu discípulo Azaia Sagal, e achou-lhe uma serpente muito grande, a qual abrindo a boca o queria engolir, mas o santo fez o sinal da cruz, e logo a serpente se fez em 3 pedaços, mandou a seu discípulo que a medisse, e achou que era de 175 covados. Acudiu a gente da terra, e o rei com elas, pasmados de tão grande milagre, e pregando-lhes o santo receberam todos a fé de Cristo nosso Senhor, e descendo ao rio Soam, benzendo o santo água, bautizou a 3.000 homens, afora mulheres e meninos, e deu-lhes a todos a comunhão, mandou-lhes que sobre o monte, aonde matou a serpente, fizessem-lhe uma igreja à honra dos 4 evangelistas, a qual até hoje dura. Estando aqui Tecla Aimanot ouviu-lhe uma voz do céu, que lhe disse, ide à terra de Shaoa, porque ficaram poucos os fiéis, que ali ajuntastes,
visitai-os, ensinai-lhes a fé, como primeiro, e ali será vossa sepultura, e vossos filhos se multiplicarão, como as areias do mar e as estrelas do céu, e edificar-se-á em vosso nome um mosteiro, como Jerusalém, e vosso nome será ouvido em toda a terra. Despediu-se então com muitas lágrimas daqueles cristãos, e deixou-lhes por mestre seu discípulo Asaias-Sagau. Chegando à terra de Shaoa deu o hábito de frade a Ibe, e entre elas a um seu primo, filho de um irmão de seu pai, depois indo com um seu discípulo ao lugar de Rilma Lagoa, saiu um espírito maligno, e começou a atormentar a seu discípulo. Fez então Tecla Aimanot o sinal da cruz, dizendo, sai espírito mau de meu filho, e fugiu logo dele, e querendo-se tornar a meter na água, fez outra vez o sinal da cruz, e não pode entrar nela. Chegou Tecla Aimanot, e pegando dele lhe disse, por que vos atrevestes a entrar em meu filho? Como vos chamais? Responde-o, porque me pareceu, que eres como os outros homens, meu nome rebarrará ao cal. Perguntou-lhe Tecla Aimanot se queria ir com ele, ou ficar aonde primeiro estava. Responde-o, como fizestes o sinal da cruz, perdi meu poder, já não posso entrar aonde estava. Levou-o então consigo, circuncidou-o, e levando-o a Rilma a igreja lhe pôs por nome Cristo Zaraio, e deste, Cristo o escolheu, e depois de servir algum tempo, lhe deu hábito de frade, e foi amado de Deus em toda a sua vida, até que morreu e entrou no reino do céu. Pouco tempo depois veio a Etiópia o Abuna João, e mandando chamar a Tecla Aimanot queria fazer bispo, e entregar-lhe a metade de Etiópia, mas ele se escusou, dizendo que lhe não convinha tão alta dignidade, e vindo pela sua casa convertiu a um filho de um feiticeiro. Teve o pai grande sentimento, e ajuntando muitos companheiros seus no tal afixiou, vieram para matar ao santo, gritando como leões e cães, mas o santo mandou à terra que se abrisse, e os tragasse a todos. Esta maravilha se divulgou por toda a terra de Shaoa, e receberam a sua doutrina com muita vontade até a terra de Geraria. Também vieram muitos demônios à sua porta gritando, com o que seus discípulos tiveram grande medo, mas o santo, fazendo o sinal da cruz, os afugentou. Estando depois em oração, veio a ele uma serpente de 2 cornos, e o quis engolir, mas fazendo o sinal da cruz, arrebentou, e ficou ali morta. Mandou que a medissem, e acharam que era de 60 covados. Afirmou então a seus discípulos que Cristo lhe mandara que lhes dissesse, que todo aquele que matasse serpente em quinta-feira, ou domingo, lhes seriam perdoados os pecados de 40 anos. Estando doente um senhor grande, a quem tinha convertido, e chegada a hora da morte, disse, vejo a meu pai Tecla Aimanot, e vós outros não no vedes, graças a Deus que mo mostrou, e morreu logo, estando nosso padre longe dali. Também testemunham muitos santos, que visitava a seus filhos na hora da morte, e todas as almas por ele, ou seja de justos, ou seja de pecadores, vão a ele, porque a do justo não entra em sua herança sem chegar a ele, e a do pecador chegando a ele, se nela vê alguma boa obra, como chamar pelos padres antigos, ou por ele, roga a seu Deus conforme ao conceito que tem, e faz que vá à vida eterna. Sendo já velho Tecla Aimanot, e não podendo andar de um lugar para outro ensinando a fé, como costumava,
fez no deserto rio uma casinha, que abastava para estar em pé, e pôs na parede 8 pregos com as pontas para dentro, 2 detrás, 2 diante, 2 para cada riuma das ilhargas, e assim esteve muitos anos em pé, sem se encostar, e sem comer, nem beber, mais que aos domingos algumas ervas e água, com o que lhe veio a apodrecer e cair um pé, ao qual seus discípulos enterraram na igreja perto do altar. Depois esteve sobre o outro pé 7 anos, e 4 delas nem água bebeu, pelo que veio a não ter mais, que a pele pegada aos ossos. No cabo lhe apareceu Cristo, Senhor nosso, com a Virgem Santíssima, sua mãe, Nossa Senhora, profetas, e 12 apóstolos, e outros muitos santos, vestidos de luz e claridade, e disse-lhe: Como estás, meu amigo? Tecla Aymanot, vim hoje para vos levar ao descanso e alegria, que não terá fim. Digo-vos de verdade que todo aquele, que em vossa lembrança der esmolas, e chamar por vosso nome, perdoarei não só a ele, mas a seus descendentes até a 10ª geração, e quem edificar igreja em vosso nome, eu lhe edificarei casa no reino do céu, e ao que escrever, ou fizer escrever o livro de vossos milagres, crendo, eu escreverei seu nome no livro da vida, e ao que receber algum hóspede em vosso nome, eu receberei, quando vier a mim, e ao que der de comer e beber em vosso nome, eu lhe darei a comer o pão da vida, e a beber da fonte do sangue, que saiu do meu lado, e todo o que fizer vossa festa com alegria, eu o assentarei comigo no jantar de 1000 anos, e ao que oferecer à igreja incenso, vinho, e azeite, eu aceitarei sua oração, e lhe perdoarei seus pecados, e ao que visitar vosso sepulcro, seja de longe, seja de perto, eu lhe darei o prêmio, como se visitasse o meu sepulcro de Jerusalém. Responde o nosso Padre: graças vos dou, Senhor, que me fizestes tantas mercês, não por meus merecimentos, senão pelo amor que tendes aos homens, aonde mandais, Senhor, que seja enterrado o meu corpo. Disse-lhe o Salvador: aqui será enterrado até 57 anos, e depois deste tempo cairá esta casa, e vossos filhos edificarão aqui para uma banda um grande mosteiro em vosso nome, e trasladarão para ele vosso corpo, e eu serei guarda dos que estiverem ali, e ouvirei suas orações, e a vossos filhos, que morrerem neste deserto, contarei como mártires. E dizendo isto lhe deu paz, beijando-o 3 vezes, subiu para o céu com grande glória. Mandou logo nosso padre Tecla Aymanot juntar todos seus filhos, e disse-lhes: eis aqui chegou a festa das bodas, eu sou chamado, aparelhoi-vos, porque me disse hoje meu Senhor Jesus Cristo, que era chegado o tempo de minha morte, e alguns de vós ireis comigo. Ouvindo isto seus discípulos, alguns se alegraram cuidando que acompanhariam a seu pai, morrendo juntamente com ele, outros se entristeciam, e choravam arreceando que ficariam sem ele nesta vida. Nosso Padre os exortou a todos ao desprezo do mundo e suas coisas, e encomendou-lhes que se amassem uns aos outros, porque o amor do Espírito Santo faz limpa a carne e a alma, e disse-lhes que se guardassem isto, seriam fruto da vida, e seus filhos verdadeiros, e ordenou que Elsaã ficasse em seu lugar, e lhes fosse pai. Dizendo isto, se lhe agravou a doença, e na noite de 27 de agosto entrou na casa, aonde estava,
e uma luz tão grande, e um cheiro tão suave, que arrebatava o coração, e apareceu-lhe Cristo, nosso Senhor, com sua Mãe Santíssima, S. Miguel, S. Gabriel, 24 sacerdotes com turíbulos nas mãos, e muitos anjos com candeias, e vendo nosso Padre ao Salvador, o adorou pondo-se de joelhos, como se tivera sals ambos os pés. Disse-lhe o Salvador: ó meu amigo, todos vossos trabalhos estão escritos em Jerusalém. E dizendo isto saiu a alma do corpo de nosso Padre Tecla Aimanot, Cristo, Senhor nosso, a recebeu, e lhe disse: alma limpa, vinde a mim, e subindo, cantavam os anjos, quem trabalhou no mundo, viva para sempre, este é o dia, que fez o Senhor, gozemos e alegremo-nos nele, e se a levaram, e entrou em sua herança para sempre, e deu-lhe o Salvador a vestidura, que os anjos lhe tinham mostrado com a língua de fogo, que falava da divindade, e as 7 coroas que rezam de sua fé, e outras virtudes, viveu neste mundo 103 anos e 45 dias. Ficaram todos seus filhos chorando, e amortalharam, e enterraram o corpo cantando como recostume dos sacerdotes. 3 dias depois morreu um diácono, primo do nosso santo, por nome Andamascal, amortalharam-no, e levaram-no a enterrar, e depois de acabar o afixiou dos defuntos, bulia, abriram a mortalha, e perguntaram-lhe que fora aquilo. Respondeu: morri, como vistes, e fui levado diante do Senhor da verdade, e dali me levaram ao nosso Padre Tecla Aimanot, e viu com tão grande glória, que língua humana não na pode declarar, sua coroa resplandece 7 vezes mais que o sol, a grandeza do que vi, não se pode falar. Mandam-me que tornasse, e vos dissesse: Elsa venha a mim, e Filipe fique em seu lugar, porque em seu tempo se manifestaram minhas coisas por toda a terra, e dito isto tornou a sair a alma do corpo, e o enterrarão. Dali a 3 meses morreu nosso Padre Elsaã, e seus discípulos puseram em seu lugar a nosso Padre Filipe, como se lhes tinha mandado, e nele se mostrou a graça do nosso Padre Tecla Aimanot, porque dele surgiram 14 pastores, que manifestaram, e fizeram guardar a fé. A oração do nosso Padre Tecla Aimanot, mestre honrado, nos livre da força do inimigo, e das coisas más, em todo o tempo, e em todas as horas. Amen. Perruchon, Histoire des guerres de Andasséian, Roi de Éthiopie, Paris, 1890. 2 Dilman, zur Geschichte des Abyssinischen Reichs, nos Eitrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, T7, P339 350, Drawing, Les Listes Royales Ethiopiennes, P48 e seguintes 3 CFR Relazione de Guide e Tesa, em Conte Rossini, a Elga de Latacla Aimanot, P3. 4 Almeida, História de Etiópia Alta, TI, FOL 104, V, Teles, História Geral de Etiópia Alta, Livii, Capitãs 5 CFR de Abadie, Catalog Raisonné des Manuscrits Ethiopiens, P48, Conte Rossini, a Elga de Latacla Aimanot, P4. 6 Conte Rossini, a Elga de Latacla Aimanot, P6. 7 Zotenberg, Catalog des Manuscrits Ethiopiens de la Bibliothèque Nationale, P205. 8 Conte Rossini, a Elga de Latacla Aimanot, Roma, 1896.
9 Dilman, Catalogus Codicum Manuscriptorum, que em Milcio Britannico Acervantur, pars terceira, cad. Aet, p. 49, right, Catalog of the Ethiopic Manuscripts in the British Museum, p. 182, 194, 195 e 196. 10 The Academy, Jun 7, 1894, N. Graus 1157, p. 11. 11 Zotenberg, Catalog des Manuscrits Ethiopiens de la Bibliothèque Nationale, p. 204 e 206. 12 A.D. Abadie, Catalog Raisonné des Manuscrits Ethiopiens, p. 48. 13 Guide, A.L. Gadla Aragavi. Contudo nesta obra, p. 34, disse que o Eba Yohane foi o sétimo successor do Eba Aragavi. 14 Contudo no Capitã XCV de redação de Dabralibanos da vida de Takla Aymanot conta-se, que um homem da tribo do Elagão, Al-Adjão, profeta dos Tambalat, de Davaru, foi com sua mulher e seu filho ainda menino a Fatagar, onde então estava Takla Aymanot, procurar o santo, para que lhe desse remédio para a salvação de suas almas, e que o santo, depois de lhes ensinar a fé cristã, os baptizou, pondo ao mesmo homem o nome de Tasfaesan, à mulher o de Iolita, e ao filho o da Quirecos. A origem de esta história é evidente. O autor da vida de Takla Aymanot introduziu este episódio para exaltar o santo, atribuindo-lhe também a conversão de uma família de muçulmanos de Davaru. 15 Almeida, História de Etiópia Alta, TI, Fol 105, v. Teles, História Geral de Etiópia Alta, Livii, Capitãs. Contudo não é bem certo que Takla Aymanot vivesse no século VIII. 16 Zotenberg, Catalog des Manuscrits Ethiopiens de la Bibliothèque Nationale, p. 205. 17 Slani, Catalog des Manuscrits Árabes de la Bibliothèque Nationale, p. 205. 18 Uri, Biblioteca Bodleiana e Codicum Manuscriptorum Catalogus, Parsi, p. 146. 19 De esta obra, ainda inédita, existe um manuscrito no Museu Britânico, MS ed. 16.255, dele foi feita uma cópia atualmente depositada na Biblioteca Nacional de Lisboa. A vida de Takla Aymanot Statei, Fol 92, VA 104, R20 Almeida, História de Etiópia Alta, TI, Fol 92, RIV 21. No manuscrito há evidentemente uma lacuna, a tradução da passagem correspondente do texto diz e um dia Fremenatus disse a Imbarão, ó meu senhor, eu na verdade admiro os vossos usos da gente de Etiópia, a circuncisão e a crença de Cristo existe entre vós, mas o batismo e o receber da comunhão não existem. E Imbarão disse a Fremenatus, a circuncisão na verdade trouxeram os lavitas, nossos pais, e a crença trouxe o eunucho da rainha Endaque. E para dar o batismo e ministrar a comunhão não nos foi enviado apóstolo. Mas eia, vai tu ao arcebispo, e recebe dele a ordenação para seres nosso apóstolo. Gadla Takla Aymanot, Capitã 4ª, MS etc. 3 da Biblioteca Bodleiana, Fol 3, v. 22 em diz este nome é escrito Motalame. Dilman, Crestomatia Etiópica, p. 177,
conjectura que este nome é derivado do verbo arábico lama, brilhar, basse, etudes sur ele estoiride Ethiopiae, p. 231, o compara com a palavra herébica musalama, dada, concedida, Conte Rossini, a Elga Dilatacla Aymanot, p. 32, nota 3, julga que o mesmo nome é uma palavra cuxita. Em um hino em honra do rei Andaseyan, Gide, Elicas e Onigie Samarina, oitava v 27, um príncipe de Damot, inimigo de aquele rei, tem o nome de Motlome. Em Gala a palavra Mot significa rei, Sek, da Zeila Alefranquer del Cafa, T terceira, p. 229, mas esta palavra é provavelmente de origem cuxita, tomada de uma das línguas faladas nas regiões situadas ao sul de Etiópia. A palavra Motalame é talvez por Motalame, e Alame por Alamali. História das Guerras de Andaseyan, Ed Perruchon, p. 10, L. 16, e esta é o nome de um antigo reino situado ao sul de Java, a oeste de Vajo, e a leste de Adria. Conte Rossini, Catálogo dei nome propri dei luogo del Etiópia, p. 14. Assim Motalame, que o escritor Abeshin tomou por um nome próprio, significaria simplesmente rei de Alamali. 23 Muitos dos religiosos de Etiópia que professam vida eremítica, vestem peles escudadas tingidas de amarelo, ou pénals da mesma cor. Teles, História Geral de Etiópia a Alta, Livii, Capitãs. O monachismo cristão de Etiópia foi, segundo é tradição, propagado do Egito, contudo em algumas peças de vestuário não pode deixar de se reconhecer a influência hindu. O hábito dos monjas hindus compõe-se de 3 peças de vestuário, que são simples pedaços de tecido de algodão tingidos de amarelo. 24 No manuscrito falta o número, que segundo o texto diz era de 45 centos de centos, 450.000. Gadilatacla Aymanot, Capitão Xiei. 25 Achema como escapulário, e parece que aqueles primeiros monjas os 9 santos, como eram gregos, lhe chamaram Askema por ser tanquão schema monachisme, que readivisa de monge. Porque queisai todos os monjas de Etiópia andam vestidos, como cada um pode, e lhe parece, mas em trazendo aquele escapulário, que refeito de correias brandas, e bem curtidas, são havidos por maquérios, e pachômios. Teles, História Geral de Etiópia a Alta, Livii, Capitãs. Askema uma transinha de 3 tiras de couro ordinário, e vermelho, as quis lançadas ao pescoço se rematam em uma argolinha de ferro, ou cobre, que trazem em uma correia, com que se cingem. Teles, Opsit, Livii, Capitãs. A palavra askema, em siríaco askema, em árabe eskim, do grego schema, designa em particular a estola angélica, que segundo é tradição um anjo deu a esse Antão, príncipe dos monjas do Egito, e que por ele foi deixada a seu successor, como superior do seu mosteiro, em signal da sua dignidade. Dilman, Lexicon Linguae Ethiopicae, c. 752, Brum, Dictionarium Syriaco-Latinum, p. 25, Vansleb, Stoiriele Eglise de Alexandriae, p. 42. Esta estola, que em copto tem o nome de Martino, foi depois usada por todos os monjas da ordem de S. Antão,
e por ela se distinguiam dos outros monjas. Peyron, Lexicon Linguae Copticae, p. 104. Mas segundo o testemunho de Macrise, Quitat, t. 2, p. 508, e do padre Sicard, Nouveau Memoires des Missions d'Ens et Laverne, TV, p. 150, a estola angélica ou esquema tinha forma muito diferente do esquema usado pelos monjas abechins. Evits, The Churches and Monasteries of Egypt, Attributed to Abus Suller, p. 164, nota 1. A forma do esquema usado pelos monjas de Etiópia é muito semelhante ao cordão usado pelos brahmanes. A todos aqueles 3 espíritos rígidos do mundo os brahmanes fazem como filhos da primeira causa, filhos de Deus, e participantes da sua divindade, e per honra, e culto supersticioso dos 3, que dissemos, traz cada brahmane um tiracolo de 3 fios atados, e rematados em um só nó. Lucena, História da Vida do Padre S. Francisco de Xavier, Live 2, Capitão 11. End of the Project Gutenberg e-book Vida de Taclaimanot update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand,
agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and litter nor destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears,
or with the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7
do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages.
except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg Trademark. Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg Trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US Los Alones One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Prefação. Vida de Tecla. I'm not the full Project Gutenberg license.